Vereadora Andressa, antes com a palavra. Posterior, eu vou transferir a presidência a Vossa Senhoria, vereadora Andressa, porque pretendo me manifestar. Senhor presidente, importante começar a minha fala reforçando algo que o vereador Libardi disse, porque várias vezes que a gente trata de assuntos nessa tribuna, o pessoal acha que a gente está falando, por exemplo, contra a maçonaria. As pessoas têm que ter liberdade de se organizar da forma que elas acharem importante, oportuno, obviamente, sem prejudicar as outras pessoas, mas o problema não é a maçonaria em si, mas é justamente utilizar os espaços de poder para beneficiar um grupo em detrimento dos outros. E engraçado que sempre os grupos beneficiados são os grupos que mais têm, vereador Libardi. Fazer caridade com a maçonaria, eu não entendo por quê. Ontem, nas minhas redes sociais, a gente postou um vídeo onde eu critico a posição do prefeito em relação ao caso Manha Bosco e digo que a nossa bancada não vai votar um financiamento se for para beneficiar uma família e deixar uma família mais rica do que ela já é, em detrimento de toda uma cidade, de toda uma população. Em alguns comentários, o que eu vi foram as pessoas dizendo: o pessoal do 1º de maio que pague, o pessoal tem que pagar os seus terrenos, porque o pessoal não pode morar de graça. O povo não quer morar de graça. Aquele bairro só não é regularizado, não é culpa do povo, gente. Essas coisas têm que ficar claro. Quem não regulariza é a prefeitura. Quantas famílias eu conheço, vocês conhecem, de lá, que dizem que querem pagar o seu terreno. Na verdade, elas estão ansiosas por fazer isso, vereador Tenente Cristiano Becker. E elas são culpabilizadas por uma situação que não foi elas que escolheram. E aí a prioridade não é regularizar, não é dar dignidade para aquelas famílias que moram lá, e sim focar no pagamento que, em tese, a prefeitura deve para a família Manha Bosco. Por que eu digo isso? Porque as famílias do 1º de maio têm que pagar os seus terrenos, por óbvio. Mas a maçonaria não. O pessoal do Campos da Serra tem os seus apartamentos leiloados. Pessoas em situação de vulnerabilidade que já foram atendidas por um programa social, porque elas não têm condição de morar em outro lugar. Semana retrasada, no nosso recesso legislativo, ajudei na mudança do seu Adão, que teve que achar um lugar para ele não ficar na rua, porque o apartamento dele foi leiloado. Ele tem quase 60 anos, não é aposentado, é doente, não tem renda, é sozinho. Morava lá no campus, seu apartamento foi leiloado. Por quê? Por falta de pagamento dos condomínios. Então as pessoas perdem o seu teto, porque elas não conseguem. E o seu Adão me dizia que uma das maiores angústias da vida dele era não ter conseguido pagar as suas contas. Porque ele não tinha condição, não é porque ele não queria. Sua renda era R$600 no mês, que vamos combinar, R$600 mal dá para dar conta da sua comida. Então, nobres colegas, no Campos da Serra o pessoal tem que pagar. No 1º de maio o pessoal tem que pagar. No Monte Carmelo, a gente defende que o povo pague para a prefeitura, eles estão lá pagando para o Balém. Uma parte, vereador. E aí agora, a maçonaria tem que ter caridade. Engraçado que caridade com gente rica é autorizada e legalizada. Quando é direito social e justiça social para as pessoas que precisam, não pode. E vamos combinar, vereador Lucas, todo mundo paga o seu imposto. As pessoas trabalham, pagam imposto. As pessoas consomem, pagam imposto. Serviço público nada mais é do que o retorno dos nossos impostos. Então as pessoas têm direito sim. E quando é gente que tem, a gente vai lá e passa o recibo dizendo que sim. Tudo certo a prefeitura fazer benesse com gente que já suga do Estado, historicamente, desde que o Brasil nem era Brasil lá em 1500. Seu à parte, vereador Lucas. Eu ia falar duas coisas. Primeiro, que o governo, quando quer tratar dos temas aqui, vereadora Daiane, agiliza, não tem emenda. Os temas do governo, eles passam assim de uma forma muito tranquila. Sim,
Mas mesmo com a sua emenda, vereador Cláudio, agilidade total. Eu sei da vereadora Daiane que tem vários projetos e que as emendas entram, pedido de vistas, as comissões não andam. E eu até vi a emenda do vereador Cristiano no meu projeto e vejo que é uma emenda possível e está tudo certo. Eu só espero que tenha a mesma celeridade no prazo das comissões que a emenda da desafetação de uma área pública para a maçonaria. Nós, lá no Planalto, tentamos desafetar uma área por um projeto social do Acácio, que estava aqui ontem, e não anda. Porque, para algumas coisas, desafetar a área pública no município não dá. Já para outras, dá. Obrigado, vereador Andressa. Obrigada, vereador Lucas. Saudando a dona Terezinha, lá do bairro Centenário, eu queria terminar minha fala dizendo isso, vereador Lucas. Quando é para os seus interesses, tem dinheiro para tudo. Segundo o prefeito Adiló, a cidade não está quebrada. Quando é para o povo, está quebrado, não tem dinheiro, tem que pedir empréstimo, nem dinheiro para pagar os trabalhadores das UPAs nós temos. Então, é para esse lugar que a nossa cidade está indo. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereador.